sonhava, ele teve um sonho, ele estava com 85 anos, irmão, ali em São Francisco de Sales. Ele sonhou com o patrão dele, que fazia um tempo que ele trabalhou para ele. Sonhou com ele, ganhando ele para Jesus, e ele tinha aceitado a Jesus. E papai foi lá, falou: minha filha, eu vou na fazenda lá do José Tatão, porque o Senhor me mandou eu ir lá. E ele foi, irmão. E nessa ida dele, foi sozinho de São Francisco, foi de ônibus, 85 anos. Ele ganhou o Zezé Tatão, ganhou a mãe da Socorro, que era também outra que só cria nos Deus dela, mas Jesus salvou. E ganhou o filho do irmão do Zezé Tatão e fez uma bênção na vida desse povo. Por quê? Porque Jesus mandava e ele tinha coragem. Ele era um homem corajoso, amoroso a Deus. E através dele, irmão, ele ganhou muita gente para Jesus, porque ele não tinha preguiça e era um homem de Deus. Ele curou muita gente através da palavra do Senhor Jesus ali em Tuiutaba. Endemoniado era curado. Pessoas que saíam, que não queriam nem saber de Jesus, ele trazia. Falava a palavra do Senhor e ganhava para Jesus. Então, irmão, é motivo de nós se alegrar. Ser feliz com Deus, porque até aqui o Senhor tem nos segurado, né? Tem nos guardado. Minha irmã era novinha. Minha irmã Helenilda, quando o papai aceitou Jesus. Essa outra também, ó. E era tudo mais papai. E ele tinha esse carrinho de cavalo, sempre era o transporte dele era um carrinho de cavalo. Ele enchia esse carrinho de gente para levar em Tuiutaba, na igreja, que era como daqui quase, lá em Iturama, irmão, que era longe. E ele enchia aquela igreja, ou aquela carrocinha de gente e levava para a igreja. Então ele tinha sede de ganhar alma para Jesus. E eu creio que ele está lá na glória esperando por nós um dia. É só nós ficar firmes no Senhor, irmão. E ter a certeza que um dia nós vamos ir para a glória, né? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Registrar esse momento, né? Glória a Deus. Que maravilha, né, irmão? Será que nós chega, pastor Elton, aos 70? Glória a Deus. Tirar a foto? Glória a Deus. Cadê a jovem? A jovem já preparou aí já? Então, vamos ouvir a jovem. Ela vai deixar aqui sua homenagem aqui para o nosso querido irmão. Glória a Deus. Em seguida, eu quero ouvir a irmã Daiane de Brito. Cadê ela? Está aqui. Glória a Jesus. A irmã Daiane, ela é uma pessoa muito querida entre todos nós, a Assembleia de Deus, e é uma pessoa que, onde tem assim esses trabalhos, ela se prontifica de alguma forma a ajudar, né? Eu não vou aqui entrar em detalhes, mas todos os irmãos sabem, né? A irmã Daiane, ela é uma exímia, uma excelente cozinheira, e eu tenho certeza que as mãos dela prepararam alguma coisa. Glória a Jesus. Depois de você, a nossa irmã Daiane. Amém? Sal da igreja com pai cima. Amém. Eu tô com um pouco de vergonha, gente, então se eu errar, não perco. Com Web Itaú é assim, sempre que você precisa. Comercial. Sou teu altar, sacrifício vivo quero oferecer. Aleluia! Eu sou teu fogo, sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo quero oferecer.
canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti. Que o nosso louvor não seja momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso louvor não seja momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Pois o que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois o que vale ter tudo e não ter nada? Tira meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, eu quero me entregar a minha vida em adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se o meu coração não, se o meu coração não queimar por ti. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti. Senhor, faz arder tua chama em nós. Não sou uma chama passageira, mas um fogo que arde continuamente sobre o altar. O fogo não se apagará, e o fogo arderá sobre o altar, e continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. Fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. Não, 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 e não se apagará. E o fogo não se apagará, e ele continuará sobre o altar, sobre o altar. E o fogo não se apagará, continuamente sobre o altar. Ele ressuscitará e não se apagará. Que o nosso louvor não seja momentos, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso louvor não seja momentos, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido,
Gente, desculpa, eu errei, né? Aí. Glória a Deus. Deus abençoe essa querida jovem, né? Que o Senhor continue dando força, inteligência, capacitando ela a cada dia. Nossa irmã Daiane, em seguida, irmãos, eu quero ouvir o nosso irmão Jamerson. Ele coopera lá na sede. Ele vai deixar aqui também um versículo em homenagem ao nosso irmão José da Paz. Inclusive, ele também colaborou com essa lembrança que foi entregue ao Senhor. Em seguida, o irmão Jamerson, sem perca de tempo. Agora, irmão, nós vamos apressar um pouquinho para a gente terminar. A gente já passou do horário já. Glória a Deus. A igreja diz amém? Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Como se diz a irmã Lloyd, eu também sou mais no louvor. Na palavra eu sou meio ruim. Mas estamos aqui grato a Deus, né, nessa noite, louvando a Deus pela vida do irmão Zé. Irmã Lindalva, esse casal que eu chego lá na igreja, toda vez que eu vejo tem que dar um abraço, né? Porque assim, o irmão Zé tem a idade do meu pai, já perdi meu pai, e a gente sabe que um pai de família chegar nessa idade é um privilégio, né? Eu vou deixar aqui Salmos 6, louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre, tá? Fica aqui esses salmos para a vida do irmão, da irmã Lindalva, tá? Que Deus abençoe vocês, que vocês continuem sendo esse casal abençoado, um exemplo para nós na igreja, amém? Amém. Nosso querido cooperador, irmão Jamerson, ele vai deixar aqui um versículo em homenagem ao nosso irmão. E em seguida, eu acho que é a irmã Alvani, Dalvani, né? Irmã da irmã Lindalva. Já se prepara aí e a gente vai finalizando a programação e vamos ouvir o aniversariante e também a esposa. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quero dizer para os irmãos que para mim também é um motivo de muita alegria estar reunido com os irmãos para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Para não ficar só em minhas palavras, irmãos, quero deixar para os irmãos livro de Números, capítulo 6, versículos, aleluia, 4, versículos 4, que diz assim, versículo 4 e 5, que diz assim: todos os dias, misericórdia, vou ler aqui, aleluia, glória, deixa eu achar aqui, Deus é maravilhoso, aleluia, aleluia, capítulo 6, versículo 24 e 25, que diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor te faça resplandecer o teu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Essa é a palavra que eu desejo para o irmão, através da palavra do Senhor. Que o Senhor continue abençoando poderosamente e ricamente a família do Senhor junto com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A irmã Dalvani, cadê ela? Glória a Deus. Vamos ouvir a irmã Dalvani, o retrato. Glória a Deus. Para a gente lembrar do retratista, né? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor, então, no livro de 1 Samuel 7, 12. Diz assim: então tomou Samuel uma pedra, e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. 70 anos. É muito chão, é muita experiência, muito aprendizado e muito ensinamento. Eu louvo a Deus porque eu creio que foi através da sua vida que a minha irmã conheceu Jesus. Resposta de oração. E eu estou muito feliz de estar aqui essa noite, juntamente com a minha família. Meus pais estão ali na sala, porque é vitória. Quando nós oramos, né, apresentamos a nossa família, a nossa casa na presença. E hoje temos essa oportunidade de estar vendo o retorno das nossas orações, né? E o seu Zé foi instrumento de Deus ali, né? É fruto do Pai, junto com as irmãs, né? Então, louvado seja Deus, bendito é o nome do nosso Deus, que até aqui nos ajudou e tem fortalecido a sua vida. Parabéns
por essa data maravilhosa, por esse dia poderoso que Deus preparou para você, para nós estarmos aqui comemorando junto, festejando. O povo de Deus festeja junto, chora junto, humilha junto, passa a prova junto, é unido, porque tem que ser unido, porque se você não chora com teu irmão, se você não ora por ele, se você não paga um preço por teu irmão, você também não pode estar participante das alegrias dele. Mas o povo de Deus, ele é unido. Então, louvado seja Deus, parabéns por esse trabalho. Louvado seja Deus, porque Deus abriu este lugar. Olha que vitória desta igreja, deste ministério, porque a igreja somos nós, né? Mas deste ministério, olha que vitória. Deus trouxe a casa dele para cá, num lugar, né, que eu acho que aqui não tem, eu não sei, mas eu acredito que aqui não tem. E Deus trouxe para cá, trouxe este ministério para que a obra do Senhor continue. Então, continue o Senhor também firme com os demais obreiros, com o corpo de obreiros desse ministério. Fica firme, porque até aqui nos ajudou o Senhor. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. A igreja quer dizer amém pela vida da nossa irmã Dalvani. Amém, igreja? Amém. Veio tão longe, né? Serra Azul, São Paulo, né? São Paulo, glória a Deus. Daqui a pouco, nosso querido presbítero, ele vai ficar com uma parte que não é tão pesada, mas ele vai, daqui a pouco, estar orando pelo aniversariante, né? Assim todo mundo participa. A igreja pode dizer amém? Amém! Vamos ouvir a nossa irmã Lindalva, a esposa do aniversariante. A senhora está com a palavra. Em seguida, nós vamos ouvir o aniversariante, que tem tanta coisa para contar, né? Glória a Deus. Vamos ouvir a irmã Lindalva. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Estou feliz por estar aqui compartilhando, não com todos, mas com um pouco dos irmãos que vai morar com Jesus. A coisa mais boa é saber que nós estamos aqui glorificando a Deus e agradecendo a Deus pela vida. Porque se não fosse Deus, nós não estaríamos aqui. Igual o irmão falou, agradeço o irmão também por estar aqui compartilhando com nós esse momento de felicidade. Porque foi assim, lutas e lutas. A minha irmã, eu falei para ela, eu agradeço a ela, que eu falei para ela que nós não ia fazer, porque aconteceu um monte de coisa. Ela falou, não, nós vamos fazer. Nós vamos fazer, você conta comigo, porque nós vamos fazer esse culto em ação de graça pro nosso irmão Zé. Eu falei, amém. E graças a Deus nos abençoou, Deus nos abençoou. E deu tudo certo para a honra e glória do Senhor Jesus. Os irmãos estão aqui e eu agradeço por a vida de cada um. E que Deus os guarde e proteja todos os dias da vida. Nos momentos tristes, nas tristezas, nas alegrias, em tudo. Porque nós precisamos de Deus em todos os momentos. E eu também quero agradecer pela vida do Zé. Porque o Zé é a pessoa assim, um presente de Deus que Deus colocou na minha vida. Igual a minha irmã já tinha falado. Foi uma pessoa que Deus colocou para mim. E no momento eu falei que não queria, mas depois quando eu vi que Deus chamou e falou, é ele, é ele. Então nós já passamos por luto, por dificuldade, temos nossas felicidades. E eu sou muito grata a Deus, eu não tenho palavra para explicar. De tanta gratidão que eu tenho a Deus por tudo que Ele tem feito, assim, junto comigo, com o Zé, com a nossa família, com nossos filhos. De tudo, assim, resposta que às vezes a gente nem está esperando, ele vem e responde. Amém. Então eu quero ler um versículo aqui na Bíblia. Deixa eu achar aqui no Salmo 40. Eu tinha marcado aqui, mas... Deixa eu pegar meu... Salmo 40, versículo 4, diz assim: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos e nem os que se desviam para a mentira. Então, bem-aventurado o homem que confia no Senhor.
E o Zé confia no Senhor. Eu sou grata a Deus porque eu vejo tanto que o Zé é tremendo na fé e na confiança que ele tem a Deus. E eu quero desejar a ele toda a felicidade e que esse ano Deus transforme, assim, realize o sonho deles. E que não seja só esse ano. Todos os anos, enquanto Deus permitir, ele está aqui nessa terra. Porque nós estamos aqui por um curto período. Porque a nossa felicidade, a nossa alegria não é aqui. Mas enquanto nós estiver aqui, que Deus realize o sonho dele e que nós dois possamos também realizar o nosso sonho. E eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vi falando que tinha mais outro irmão de 70 anos. Quem é o senhor? O Antônio? Vem cá, irmão Antônio. Deixe sua palavra aqui. Cadê o outro? Vem cá, Santo. Deixa aqui tua palavra. Glória a Deus. Ele é o que está... Ele está afastado, né? Mas ele vai deixar a palavra dele aqui. Glória a Deus. É o outro, né? Glória a Deus. Agradeço a Deus que meu irmão está fazendo 70 anos hoje. Eu fiz 71 esse ano, eu já fiz 71 anos, graças a Deus. Eu agradeço a todos os irmãos que aqui hoje, em nome do Pai. E agradeço meu irmão, que você está com 70 anos. Agradeço a sua esposa que está junto com você, te ajudando, né? E Deus abençoe a todos. E que dê muitos anos de vida, mais uns 70 anos, tá bom, né? 140? Ou não? Aí é muitos anos, né, irmão? É muita coisa, mais menos uns 15 anos, mas ainda tá bom já, né? E eu agradeço a oportunidade, irmão. Abençoe. Olha o retrato aqui, meu filho. Olha aqui, ó. A foto aqui, ó. Glória a Deus. Olha, irmãos. 71 anos, que coisa boa, né, irmão? Meus irmãos, olha, eu quero pedir desculpa aos demais. O tempo já se foi, a hora já se foi. Me perdoe. A gente fez uma programação e a gente está aqui se espremendo para poder terminar. Mas a gente vai ouvir agora o nosso querido companheiro, irmão José da Paz. A irmã Eliane veio. A irmã Eliane veio. A esposa do evangelista Mauri não veio, né? Eu quero justificar a ausência da irmã Eliane e do evangelista Mauri, porque ele foi trabalhar e a irmã tinha, de repente surgiu uma outra situação e ela não pôde vir, mas pediu para justificar. A igreja pode dizer amém? Amém. Pronto, o aniversariante. Venha cá, meu querido. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Meus amados irmãos, eu não sei nem por onde começa, né? Tanta coisa boa que nós já ouvimos aqui nessa noite. A palavra do Senhor, glória a Deus, transmitida aqui pelo servo do Senhor, o pastor Ed. Não, mas que palavra gloriosa. Nós estamos todos assaciados, meus irmãos, com essa palavra, que a palavra de Deus, ela é viva, glória a Deus. Ela é viva, ela é eficaz, ela faz um momento tão gostoso na vida da gente, que a gente finda chorando na presença do Senhor, não é verdade, meus irmãos? Quem faz isso? Esse é o efeito da palavra de Deus na nossa vida, glória a Deus por isso. Meus amados irmãos, eu estou tão alegre, tão feliz, só Deus sabe quanto que eu estou feliz. Ontem foi sexta-feira, né? Foi sexta-feira? Ontem foi sexta-feira, né? Nós trabalhamos ali ainda, trabalhei até às 11 horas no serviço ali, chutando uma luz da paz. Deus. Meus amados irmãos, eu confesso para os irmãos ali que esse menino o Luiz começou comentando ali com o outro amigo nosso de serviço ali, e também o Eziel, né, que é o dono da construção, estava lá, e dizendo que é privilégio a pessoa completar 70 anos nos dias que vivemos, né? Dia difícil, dia de lutas. Aí
ele falando que era um privilégio grande, né? E eu saí ali alegre e peguei o olho pra cima assim, comecei a agradecer a Jesus, né? E aquilo foi me enchendo assim, e eu fui olhar pro céu e falei assim: Senhor, como eu tenho o desejo de te abraçar agora, te dar um abraço, mas um abraço de agradecimento pelos 70 anos, né? Que não é fácil. Irmão, e ali a minha alma se derreteu ali, minhas lágrimas caiu, glória a Deus. E é bom, é gostoso, né, irmãos? A gente conversar com o Senhor, você ter confiança, você crê que o Senhor está do teu lado, você crê que o Senhor está ali te ajudando, né? Porque hoje que se nós atravessamos de um dia para o outro, meus irmãos, é Deus que nos concede. Porque nós somos comparados com o quê? Com a luz acesa, uma vela acesa, né? Assoprou nela, ela apaga, não é verdade, irmãos? A nossa vida é isso. Se nós olhar para dentro não do nosso ser, mas olhar para dentro da vida de qualquer outra pessoa, nós vai ver que ele vive ali só por Deus. Um corpo em cima de duas pernas, né? Um corpo em cima, se tivesse um corpo aí em cima de várias pernas, talvez se tinha mais uma firmeza, mas nós só temos em cima de duas pernas. Ali, se um assopro que der ali, para finalizar a nossa existência aqui na Terra, esse corpo vai tombar, não vai? Ele vai cair ao chão. E ali não tem mais vida, ali acabou. Ali ele vai para debaixo da terra e vai ser destruído pela terra. E glória a Deus por isso, que é um privilégio, né? A terra nos comer, glória a Deus. Mas um dia, meus amados irmãos, nós vamos, a terra, a Bíblia diz, é palavra de Deus, que diz que a terra vai dar conta dos seus mortos. Todos que já desceram a sepultura, a terra vai dar conta deles, para eles dobrar o joelho diante de Deus. No dia do Senhor, todo joelho se dobrará. Quando fala todos, meus amados irmãos, não vai escapar ninguém. Todo joelho vai ter que se dobrará diante de Deus, na presença do Senhor. Imagine, meus amados irmãos, que grande multidão joelhado diante de Deus para prestar conta a Deus, né? Pelos seus atos que já cometeu de bom, de ruim. A Bíblia diz que o Senhor vai chamar: vinde a mim, bendito do meu Pai, receber por herança o reino que está preparado para ti desde a fundação do século. E ele vai dizer para a outra parte que vai estar à esquerda do Senhor: apartai-me de mim, maldito, para o fogo eterno que está preparado para o diabo e seus anjos desde a fundação dos séculos. Meus amados, mas é muito triste, né? A pessoa receber uma palavra dessa: apartai-me de mim, maldito. Quem são os malditos, meus amados irmãos? É todo aquele que não aceitar Jesus como Salvador, porque Jesus veio e deu a sua vida. Não foi um brinquedo, não foi uma coisinha ali para se apresentar, não foi uma apresentação ali de um espetáculo ali para fazer bonito ou para representar alguma outra coisa, mas ali foi para nos salvar. Aleluia, que ninguém poderia fazer o que Jesus fez. O Deus olhando do céu à terra, ele não viu um justo sequer. Glória a Deus, mas ele enviou o seu próprio filho para morrer na cruz. Aleluia. Não, desculpe a minha emoção, mas enviou o seu próprio filho para morrer na cruz do Calvário, pregado em uma cruz, pelos meus pecados e pelos pecados de cada um de nós. Aleluia. Não foi brinquedo não, meus amados irmãos. Então ali vai ser um julgamento forte, um julgamento muito forte, muito poderoso, entendeu? Que todo joelho vai ter que se dobrar, porque aquele que não aceita Jesus como Salvador, ele não vai ter vida, porque Jesus veio para dar vida e vida com abundância, mas aquele que aceitar ele como Salvador. Mas graças a Deus que aqui tem uma parte de gente que fez isso, que aceitou Jesus como Salvador, aleluia. Mas aquele que não aceitou Jesus ainda como Salvador, pense,
Faça um exame na sua consciência, que Deus, ele não é brinquedo. Jesus não veio para fazer gracinha para ninguém. Ele morreu naquela cruz do Calvário, foi judiado, foi chicoteado, foi pregado as mãos, os braços numa cruz, foi pregado os pés, foi uma lança, transpassou o seu lado, de um lado para o outro. Por quê? E ele calado, ele não abriu sua boca, não reclamou, porque ele estava fazendo ali a obra de Deus. Deus enviou ele com poder e glória para que ele resistisse tudo aquilo para salvar o homem e a mulher e todos. Meus amados irmãos, que Deus abençoe os irmãos de Jesus. Eu ia ler, eu tinha até, quando eu ganhei essa Bíblia hoje aqui de presente, isso aqui foi o maior presente da minha vida. Glória a Deus. Porque isso aqui, irmão, é a palavra de Deus. Essa aqui é a palavra que salva, essa aqui é a palavra que transforma o homem mais vil pecador em uma pessoa, aleluia, salvo na pessoa de Jesus. Glória a Deus por isso. Então, ganhei essa Bíblia aqui. Na hora que eu abri ela, eu falei, já vou caçar uma palavra para mim ler, se eu tiver uma oportunidade. Quando eu abri aqui a Bíblia, quem estava na presença lá? A minha mantiquinha ali, a Francisca, e a outra Francisca, duas Franciscas. Glória a Deus. E quando eu abri a Bíblia, falei, olha onde eu saí, onde eu já estava pensando desde cedo de ler. Mas como já foi lido aqui, a palavra de Deus, ela é eficaz, ela é poder. Já para que eu repeti o que foi lido aqui? O pastor Ed leu. 2 Crônicas 14, 7 e 14. Então já tinha preparado. Aleluia, glória a Deus. Quando eu ganhei a Bíblia, quando eu tirei ela da embalagem, eu falei, então eu já vou separar o versículo que eu vou ler. Quando eu abri aqui, o versículo estava na minha cabeça desde cedo. Então pronto, é esse que eu vou ler. Mas como o pastor leu e pregou nele, ali em 2 Crônica 7, versículo 14, quando o Senhor falou assim, se esse meu povo, que se chama por meu nome, ele não falou que era aquele povo pecador, aquele povo lá do Egito, aquele povo ruim, não. Ele falou para a igreja dele, o povo que clama ele, se esse meu povo que chama por meu nome, se humilhar e orar, e se converter de seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. Quer dizer, ele ouvirei disso aqui, ele vai ouvir o clamor do seu povo, na humilhação, naquela sinceridade, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus por isso. Porque, meus irmãos, a primeira coisa que o Senhor requer de nós é a humilhação. Se esse meu povo, que se chama por meu nome, se humilhar, glória a Deus. O que vocês estão fazendo? O que nós estamos fazendo hoje aqui? Nós se humilhemos e estamos todos humilhados na presença do Senhor. Estamos todos aqui reverenciando, aleluia, uma alegria, né? Porque é uma alegria, meus irmãos, nós estamos aqui reunidos em torno aqui da palavra do Senhor, né? E se alegrando comigo, que eu estou fazendo aniversário, fazendo 70 anos, que para mim isso aí é um sonho, glória a Deus, que Deus já... Meus amados irmãos, se eu fosse contar aqui as bênçãos e os livramentos que Deus já me livrou, vocês falam, não, né? Isso aí era para estar morto há muitos anos. Eu tinha 17 anos quando eu caí dentro do Rio Verdinho, lá em Goiás, de uma ponte lá, mais ou menos da altura desse poste aí, porque esse faz as pontas do rio é mais estreito, que é modo de não ganhar espaço, mas no canto que o rio é mais estreito, ele é mais fundo. E o Rio Verdinho, quem conhece o Rio Verdinho, é um rio muito bravo, ele tem uma correnteza muito forte, muito cheio de pedra. Quando eu caí, eu tinha acabado de jantar ali na fazenda, uma janta bem quente mesmo, que a gente fazenda quente, num caldeirão cheio de comida ali, com carne de porco, com mandioca, eu comia aquela comida ali, acabei de comer, chegou um rapaz numa bicicleta, eu pedi a bicicleta para dar uma volta, e o rio era pertinho assim, eu atravessei a ponte para lá, quando eu virei a bicicleta para estar voltando para trás, e ela escorregou lá na beirada, e eu caí dentro do rio, caí com bicicleta e tudo. Caí daquela correnteza, quando eu levantei, eu estava debaixo da ponte, quando eu caí lá de cima da ponte, já estava debaixo da ponte, que era escuro, e a bicicleta já estava com 2 rodas para cima. E eu agarrei numa roda daquela, porque a bicicleta não era minha, com medo de perder a bicicleta, eu de botina nos pés, né? Eu de botina nos pés, chapéu na cabeça, tinha acabado de chegar na roça, todo sujo. Aí já agarrei naquela bicicleta com medo, do outro lado de baixo, assim, tinha um tal de rebojo.
Quem conhece rio sabe que a água faz aquele rebojo assim e faz aquele funil e desce para dentro, e é fundo. E quando ela me jogou naquele rebojo, ela me chupou, igual você pôr um macarrão na boca e chupar ele. E ela fez, chupou para dentro, né? Com bicicleta e tudo. E eu desci, fui lá embaixo. Aí, meu irmão, se tivesse ali, se eu engarracho a perna naquela rasga, a bicicleta, ou no guidão, ou qualquer coisa, ou no outro engastar lá embaixo, eu tinha morrido na hora. Mas eu senti uma mão me puxando assim daquele rebojo, me tirou fora. E eu saí rodando naquelas pedras, naquela correnteza forte, água dessa altura assim. Ela me jogava numa pedra, eu bati o peito, ela me jogava no outro, eu caí do outro lado, me jogava no outro. E eu desci mais de 100 metros, né, nessas porradas, batendo na cabeça, batendo no peito, né? E Deus me livrou. Por quê? Porque Deus tinha um plano na minha vida. Glória a Deus. Assim como Deus tem um plano na vida de cada um de nós. Amém, meus irmãos? Amém. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, o senhor senta ali agora. Vai ficar aí? Ela vai dar uma palavrinha aqui. A irmã Lindalva pediu, olha, mas essa senhora jovem aqui, viu? Ela é a mãe da nossa irmã Lindalva. Ela vai deixar a palavra dela para o aniversariante e em seguida nós vamos estar orando com o nosso presbítero Jovaí, né? Glória a Deus. E já quero deixar avisado aqui, como representa o nosso pastor Eliel, e o nosso pastor Helder, ele vai fazer o encerramento, orando, agradecendo por esse trabalho e impetrando a bênção apostólica. A igreja concorda? Diga amém. Amém. Boa noite para vocês. Para mim foi uma honra muito grande. Eu vim aqui participar desse culto, porque eu sou católica, mas a minha família, a maior parte, são evangélicas, né? Mas nem por isso, porque eu sou da igreja católica, eu não posso virar as costas para outra religião. Todos são filhos de Deus. Deus é que nos protege, Deus que nos dá a vida, que nos dá tudo, tanto dos evangélicos como os católicos. Todos somos filhos de Deus. E eu estou muito feliz por estar aqui no aniversário do meu genro. Ele é uma pessoa muito boa, deu uma vida maravilhosa para minha filha. E aí eles viram muito bem. Eu agradeço muito a Deus em todos os momentos, sabe? E meus parabéns, José. Você, Lindalva, com a sua família. E agradeço muito a Deus de vocês estar aqui fazendo esse culto. E boa noite para vocês. Desculpe eu não saber falar muito. Olha, para quem disse que não ia falar nada, falou. Vamos orar por ela. Quem sabe, né? De repente ela atravessa a Macedônia, a igreja entendeu, né? E ela vai ser uma pregadora da Assembleia de Deus. Quem pode dizer amém? Deus abençoe, minha filha. Cadê a foto aqui? Fica em pé aí. Nosso querido presbítero Jovaí, a sua missão agora é especial. O senhor vai orar pelo aniversariante, a esposa dele, né? Para Jesus continuar aumentando os dias de vida dele, tá bom? Amém, Jesus. Aleluia. Senta ali. Só os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Estamos felizes, né, irmãos? Estamos aqui na residência do nosso irmão José da Paz, né? Que hoje está se completando 70 anos, né? Aleluia, glória a Deus. Antes, porém, gostaria de agradecer ao nosso preletor dessa noite, pastor Welder, né? Que trouxe uma palavra poderosa para nós, que foi: qual o valor você está dando para Jesus na sua vida? Qual o valor de Jesus na sua vida, né? Porque muitos hoje pregam a prosperidade, pregam a riqueza, mas se esquecem de se falar de Jesus Cristo. Que Ele ali na cruz aspergiu aquele sangue para que hoje nós pudéssemos estarmos aqui
comemorando mais um ano de vida, né, do nosso irmão José da Paz. Amém, irmãos? Quem puder, estenda suas mãos para aqui, irmãos. Vamos orar pelo nosso irmão José da Paz, a sua esposa, a nossa irmã e o seu lar também. Ó Senhor, estamos aqui, Senhor, na Tua presença mais uma vez, primeiramente para agradecer, Senhor, porque o Senhor nos deu fogo de vida para estarmos aqui na Tua presença. E nesse momento, Senhor, te apresentamos o Teu servo, meu Pai, José da Paz, meu Pai, e te pedimos que dê graça, dê vitória, trabalhe grandemente na vida dele, meu Pai. Sim, meu Pai, lhe dê abundância de vidas na Tua casa, Senhor, para que ele possa fazer trabalho para Ti, Senhor, abençoando e agradecendo, que as graças do Senhor estejam sobre a vida dele, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoa também o seu lar, a sua família, dando graça, dando vitória, que todos possam conhecer quem é o verdadeiro Jesus Cristo na vida dele, meu Pai, em nome de Jesus. Também te apresentamos, meu Pai, a sua filha, meu Pai, esposa do nosso irmão José da Paz, meu Pai, dê graça, dê vitória, meu Pai, trabalhe grandemente na vida dela, meu Pai, transforme, tira aquilo que não te agrada, meu Pai, abençoando a cada um deles, meu Pai, aqui, que haja harmonia no teu lar, meu Pai, é o que nós pedimos e por fé te agradecemos hoje e sempre. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, eu não sei se as irmãs sabem cantar aquele hino de parabéns para o nosso aniversariante. As irmãs puxam aí, depois que o nosso pastor Helder encerrar. Aí vocês cantam aquele louvor, que é de costume da nossa igreja cantar em homenagem ao aniversariante. Amém? Nosso pastor Helder, com a oportunidade para agradecer a Deus e ministrar a bênção apostólica sobre as nossas vidas. Amém, meus irmãos. Estendo as mãos para cá. O pastor Fábio deu uma incumbência boa, representar o pastor Liel, né? Nosso pastor está ministrando em Tubiara hoje, né? Tubiara. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre nós e nossa família. Digamos juntos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Meus parabéns. Parabéns, irmão. Junto com os seus, muitas felicidades, muitas bênçãos do céu. Que Deus resplandeça em vós a sua luz, em toda a sua vida, possa estar bem feliz com Jesus. Deus te guarde, Deus te guie e te ajude a caminhar nos caminhos da felicidade. Muitos anos com Cristo andar. Amém. Meus irmãos, ninguém saia, ninguém vai embora, porque tem janta para todo mundo, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Muito obrigado a todos que vieram para esse trabalho. Deus abençoe. Dia 31, vigília na sede, Catedral da Assembleia de Deus.